Paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo mais cedo para ver se eu consigo postar bem antes do horário habitual, para que nós, se tivermos problema com a internet de novo, dá tempo de postar o vídeo, não é? Que Deus possa abençoar você nesse momento dessa nossa reflexão na Palavra de Deus e hoje, com a ajuda da irmã Neuza, né? Para quem não conhece, a missionária Neuza, minha esposa, eu não sei, e ela está me passando algumas coisas que Deus tem dado para ela, como ela não quer pregar, então passa para cá então, não é? Brincadeira. Ela me enviou um vídeo sobre a roça, um vídeo de 58 segundos de uma lavoura de trigo e junto com o trigo o joio. E eu quero compartilhar com vocês porque eu achei muito edificante e interessante para mim. E eu ainda não tinha visto dessa forma que me foi apresentado através do vídeo, uma roça de trigo. Eu não lembro de ter conhecido o trigo pessoalmente, não lembro. Se algum dia eu passei perto de uma lavoura, não me recordo. Até então acredito que não vi pessoalmente. Fotografia, mas agora pelo vídeo eu vi claramente como é que eu entendi claramente a mensagem que Jesus trouxe para o povo de Israel, como ela é interessante. Depois a Neuza buscou confirmação em outra fonte, em outro vídeo, de uma outra pessoa, realmente no meio de uma lavoura de trigo. E o rapaz tinha um pregador, eu vou colocar o vídeo para vocês, é muito pequeno, 58 segundos, não é? O pregador pergunta para o agricultor qual que é o trigo, ele põe na mão o joio e o trigo, e ele não sabe. Humanamente, olhando para o joio e o trigo, na mão você não consegue descobrir qual é o joio e qual é o trigo. Muito interessante. E eu vou ler essa passagem bíblica, depois vou ler a explicação, né, que Jesus explica para os discípulos, e a nossa mensagem, acredito eu, não passar de 20 minutos, para ficar mais interessante para nós ouvir, não é? Diz aqui em Mateus capítulo 13, no versículo 24, e essa parábola só aparece no Evangelho de Mateus, parábola do joio, diz assim: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai-o, primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhi-o no meu celeiro. Aí então vem a explicação da parábola do joio, que já está no versículo 36 do mesmo capítulo. Jesus então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e os seus discípulos, aqui já é a explicação da parábola, disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo.
E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus. A boa semente é a palavra, né? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Está aqui a explicação. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Está aqui. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Deixa eu ler o versículo 41 novamente. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu li a parábola e já li a explicação da parábola para ficar bem claro. E agora eu vou aqui com os meus rápidos comentários, porque a palavra praticamente já está lida e pregada, não é? Está lida, a parábola está lida e a explicação de Cristo para eles e para nós também. Eu estava observando que o ser humano tem o hábito de julgar, tem o hábito de querer separar uma pessoa da outra, porque um está no pecado, um não quer consertar. Isso é uma dificuldade que nós, pastores e a igreja, convivem com ela todos os dias da nossa vida. E vendo o vídeo, e fica claro que o trigo ou o joio é idêntico ao trigo. Idêntico aonde? Eu vou, na minha parábola, que eu vou estar ministrando, vocês vão entender, porque vocês têm o Espírito Santo, todos vão entender com facilidade. O joio é o filho do maligno, e o trigo, os filhos do reino, não é? O trigo prega, que mais? O trigo canta, o trigo toca, o trigo adora, o trigo toma santa ceia, o trigo dizima. O que mais que o trigo oferta? E o joio? A parábola diz, no vídeo, quando Jesus, na Bíblia, quando Jesus conta a parábola, e vendo o vídeo, você vai ver que o trigo e o joio são idênticos na aparência. Não dá para separar. Ele põe na mão, o pregador pergunta para o agricultor: qual é o trigo? Ele pega o joio primeiro, se eu não estiver equivocado. Ele pega o joio, esfrega na mão para apurar o fruto. E ele olha na palma da mão, só tem palha. É o crente não salvo. Não tem fruto. É o crente não salvo. Ele canta, ele toca, ele prega, fala em línguas, o que mais? Ele dizima, ele oferta. Ele é um crente normal e com aparência de espiritual, com a mesma aparência do trigo. O que mais que ele faz? Ele faz tudo. Ele faz tudo. A questão é que a alma do ser humano, quem conhece é Deus, é o Espírito Santo. Não cabe também, mesmo que o pastor Jesus ou outro irmão tenha uma revelação que o fulano de tal ou Beltrano é joio, você não pode falar. Você não pode falar, você tem que orar para aquela pessoa se converter e vir produzir frutos. Porque é o único que tem poder, irmão. Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Quem faz o mundo e faz o ser humano, ele faz.
Tem gente que não concorda, mas se ele quiser fazer o joio virar trigo, ele faz virar. Não sei como. Aí é o poder da transformação da água em vinho. Jesus pegou a água e transformou ela em vinho, para beber todo mundo. E por sinal foi o melhor vinho. Então, se a gente for entrar para a Bíblia, o poder transformador de caráter e quem faz a transformação, o milagre, haja isso, é Deus, haja aquilo, houve, e pronto, ele pegou o barro lá e fez um homem, soprou nele e virou isso aqui que está falando com você, e virou você, e daí eu de cá. Então o poder transformador é Jesus, é o Espírito Santo, é isso aqui, ó, Bíblia, palavra de Deus, que entra no coração do joio e faz ele virar um trigo, faz ele produzir fruto. Isso eu estou falando de maravilhas, de milagre. E interessante que na parábola, na lavoura, tem aqueles que o joio, a natureza do joio é natureza maligna, filho do diabo, é ruim. Mas tem que lembrar que todos nós um dia fomos filhos do diabo, tá? Tem que lembrar disso, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, Romanos 3, 23. Estávamos destituídos da glória de Deus e todos nós outrora carecia da glória de Deus, da salvação. O salário do pecado é a morte, é inferno, porém, se através de Adão veio o pecado a todo homem, através de Cristo, o trigo, veio a salvação. Aí o trigo, que é Cristo, misturou com nós joio, nos transformou. É algo inexplicável. O milagre da salvação, o nascer de novo, em João capítulo 3, é inexplicável, não se explica. Não se explica, tá certo? Mas o que eu quero dizer para a igreja, para aqueles que estão me ouvindo, é que eu tive nessa noite, coincidentemente, eu tive uma revelação, um sonho de revelação, e compartilhei com a irmã Neuza. A igreja, sem entrar em detalhes, nós da igreja estávamos recebendo pessoas seminuas, as roupas, umas irmãs abençoadas com a roupa seminua. Interessante que na visão eu pedi para o pessoal, para a igreja, para os irmãos, dar uma roupa para aquela pessoa. Eu contei isso para a irmã Neuza hoje. E a igreja, presta bem atenção na revelação. Eu não lembro quem também não. Para mim não importa quem foi. Importa o que é que Deus está querendo dizer para nós agora. Alguns irmãos da igreja pegou uma roupa velha. Eu estou contando uma visão que eu tive, ou uma revelação, essa noite. E não consegui dormir mais, tá? Não foi sonho de barriga cheia não, porque eu tenho sonho todo dia não. Não estou dizendo que eu não sonho outro tipo de sonho, mas o que Deus me deu foi isso. E aí eu ainda lembro da irmã Neuza, com a roupa muito bem vestida, na visão, no sonho, e falei para ela dar uma roupa para aquelas mulheres. Porém, antes que ela providenciasse a roupa, outros irmãos pegaram uma roupa velha, lá cabaxere e onde canta ela manai. E eu olhei para aquelas pessoas que estavam vindo para a igreja, porque nós estávamos na casa do meu pai. Entende isso aí? Na casa do meu pai. Do nosso pai, né? Porque havia gente demais lá. Tinha gente demais lá, não lembro o nome de ninguém. Deixar isso bem claro. O que eu achei interessante, a coincidência da revelação do sonho com essa mensagem, é que eu olhei para aquelas pessoas que pegaram, que a igreja, alguns irmãos deu roupa velha para ela, e eu falei, isso tem que estar errado. Mas fiquei calado, falei, não pode. A pessoa está vindo para a igreja agora, os irmãos dão roupa velha para ela, não.
Aí eu falei assim, peraí, essa roupa aí não é legal. Falei para aquelas irmãs que estavam vindo para a igreja, falei, não, tudo bem, a senhora estava praticamente seminua, né? Ela tomou um banho na visão, mas quando os irmãos, a minha preocupação não foi só a irmã, o pessoal que estava vindo seminu para a igreja, isso era uma preocupação minha na visão, mas eu tinha uma segunda preocupação, que os irmãos deram a roupa velha para essas irmãs. Isso tem que estar errado. Esse negócio não está certo. Mas você sabe o que é pastor, né? Não pode falar qualquer coisa, tem a hora de falar, tem que medir as palavras, e é uma dificuldade, a gente sofre com isso. Por isso que Jesus disse, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas não vou falar porque vocês não aguentam. Jesus falou isso. Então eu peguei e falei assim para aquela irmã, que já tinha banhado, e eu fui conferir a roupa que ela estava vestida, para ver se era uma roupa adequada, e eu olhei, a roupa estava toda defeituosa, uma roupa velha, estava limpa, mas estava muito velha. Eu falei, nossa, Deus do céu, não estava tão limpa assim não. Percebi que ela estava amarrotada também. Falei, está errado, mas o que eu faço agora? Eu peguei e falei assim, ô irmã, eu vou falar com meu pai, eu vou ter uma reunião com meu pai agora e falar de oração. Eu vou conversar com ele para ele mandar roupa nova para nós. Eu falei isso para ele, para elas. Havia muita gente. Mas havia uma irmã que estava com a roupa mais problemática, sabe? Outra estava com a roupa mais ou menos, uma estava com a roupa bem problemática. E outra coisa interessante, alguém deu uma camisa de homem para uma irmã. Eu falei, tá errado. Eu falei, irmã, vocês ficam aí tranquilos, eu vou orar, eu vou falar com meu pai e vou pedir para ele roupa nova para vocês, roupa de mulher. Então veja só, nós temos que ter cuidado, que o espírito da apostasia pode querer estar no meio de nós. E nós não podemos perder os bons costumes. Calça de mulher, calça de homem, vestido de mulher e pronto, as coisas. Mas aí eu vejo uma heresia querendo entrar, não é? Na visão, estou contando a visão. Bom, e na visão eu disse, eu vou reunir com meu pai e ele vai mandar roupa nova para nós. O que eu quero dizer? Lá eu estou falando do joio e do trigo. A tendência a tendência do joio é gerar joio, certo? A tendência do joio é gerar joio. A tendência do trigo é gerar trigo. Isso precisa ficar bem claro. Nós vamos conviver com tudo isso que nós estamos pregando aqui hoje. Mas para quem é trigo, irmão, não pode virar joio. Ele tem que fazer o joio virar trigo. Ele tem que converter a pessoa. Ele tem que orar a Deus, buscar a Deus para essas pessoas novas que estão vindo para a casa de Deus, vindo das festas mundanas, não continuar com a roupa mundana. Lá na igreja do fulano pode, na igreja do ciclano não pode. Não, eu, para começar, não sou dono de igreja, nunca tive essa pretensão. Estou aqui por um tempo, Deus sabe o tempo, tá certo? Não sou dono de igreja e eu não coloco doutrina na igreja. A doutrina que eu ponho na igreja é essa aqui. Roupa de mulher é roupa de mulher, roupa de homem é roupa de homem, tá certo? Mas você já entendeu, porque pregar para o povo inteligente que não sei, não precisa explicar muito não, tá certo? Então o que acontece? Aí a confusão que o ser humano faz é que o ser humano quer julgar, tá certo? Vamos deixar essa parte da revelação do sonho, que vocês já entenderam, que eu não tinha... Eu estou associando a revelação com a mensagem, que até então eu nem pensei nisso. A minha intenção aqui era só falar, ler a palavra do joio
a explicação da parábola do joio. A minha intenção era só isso, mas Deus me deu, me lembrou da revelação e sabia, não lembrava eu que ela tinha esse significado, essa relação com a mensagem de hoje, porque tem muita relação. Então, assim, nós que somos trigos, que estamos na palavra de Deus, nós temos que, essas pessoas que vão vir, que a gente não sabe que vão vir seminuas, espirituais, nuas espiritualmente, seminuas em relação às vestimentas, nós temos que dar um bom exemplo para essas pessoas. Como nós não temos o espírito de malícia do mundo, né? Para nós, às vezes nós até nos descuidamos de nós mesmos, não, eu não tenho malícia mesmo, a nossa igreja todo mundo é santo, tudo bem. A questão não é essa. Eu sou trigo. Até outro dia eu conversava com o irmão, e eu não vejo pecado nenhum um pastor andar de bermuda na rua. Tem hora que você está, né, desprevenido, está dirigindo um carro de bermuda, indo para algum lugar, indo para a beira de rio, de repente acontece um incidente, você para e os caras te veem você de bermuda e falam: o pastor Jesus está de bermuda. Caramba! Mas foi apenas um incidente, não é hábito meu usar bermuda na rua, em lugar nenhum, a não ser na minha casa e outros lugares propícios. Cada ambiente tem a roupa própria para aquele ambiente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós vivemos um país continental. O Brasil tem 27 estados, ou 26 estados e o Distrito Federal, um país continental com todo tipo de cultura, né? É um país, falando musicalmente falando, um país eclético, não é? Tem música e samba e ritmo de candomblé, ritmo de tudo quanto é jeito, igreja para todos os gostos, não cabe a você e a mim julgar. Eu confesso que eu me sinto bem melhor na Igreja Brasil para Cristo. Eu nasci nela, então eu prefiro comer arroz com feijão na minha igreja do que comer outra coisa melhor, né? Comida fora é bom, mas pode te trazer algum problema. Então eu quero terminar essa palavra, dizer para você o seguinte: nós somos influenciadores e formadores de opinião, mas nem sempre essa nossa opinião, ela tem que estar acima de tudo teologicamente dentro da Bíblia Sagrada, tá certo? Nada pode sair do texto e do contexto da Bíblia Sagrada. As nossas mensagens é mensagens simples. A nossa igreja, todos que pregam com simplicidade, não é? Nós somos teólogos, temos teólogos na igreja, várias pessoas estudadas com vários cursos de teologia na igreja, mas graças a Deus que a teologia que os irmãos pregam é cheia de unção do Espírito Santo. Isso traz com edificação, exortação, construção, é construtivo, enfim, é legal ouvir uma teologia espiritual, tá certo? Então a nossa formação de opinião, ela tem que ter base na Bíblia. Nós estamos na igreja, vai ter joio, tem trigo, né? Tem espinho, tem de tudo, mas não podemos julgar e condenar. Todos nós, quem é santo, santifica-se mais ainda. Isso quer dizer que eu tenho defeito para poder me consertar, tá certo? Eu preciso melhorar. Eu estou orando todos os dias para melhorar no vídeo, melhorar em tudo, como pai, marido, vô, mas não é fácil, porque nós já nascemos com a natureza do velho homem, e essa natureza do velho homem com a natureza divina, que é implantada em nós, através da Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo, é uma briga. Paulo fala sobre essa briga: o que eu quero fazer, eu não faço, e às vezes o que eu não quero fazer, acabo fazendo. É por aí. Então aqui eu concluo: o joio canta, o joio prega, o joio toca, o joio fala em línguas estranhas, porque fala. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu estou pregando, eu não estou dando aula de teologia para ninguém, não. Ele é no olho, olhando na mão. Veja, eu vou pôr o vídeo para você ver.
olhando o joio e o trigo, não dá para saber. Só sabe quando pega e esfrega o trigo e o joio. O joio é só palha, é só palha, não tem fruto. Mas o trigo não, tá certo? O trigo não. O trigo, quando ele esfrega na mão, ele fala, esse é o nosso alimento. O interessante é que tem muita coisa interessante. O trigo, se só vê o fruto dele na colheita. Aí eu vejo aqui o cristão que não se ensoberbece, que não se engrandece, que não faz a obra para aparecer. Nós só vamos ver, o homem não vê o fruto do verdadeiro cristão, né? O verdadeiro cristão, o trigo, ninguém vê os frutos dele, é espiritual. Na colheita, Deus vai revelar quem é quem. É isso que eu quero dizer para você. Que Deus possa te abençoar e que essa mensagem vai continuar falando com você. Eu fiz um resumo apenas. Eu tenho certeza que dessa mensagem você pode tirar outra, melhor do que essa. Essa foi a que Deus deu agora, mas Ele pode te dar uma outra melhor do que essa, para você pregar para alguém, para não julgar ninguém. Deixa que Deus colhe. Vamos orientar sem julgar e sem condenar. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, o espírito de entendimento, de inteligência, continue usando a sua pessoa. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fui. A paz a todos.